qual que é o objetivo do budismo? Às vezes mesmo nós que praticamos temos dificuldade em responder isso. Qual que é, afinal de contas, o objetivo de uma religião na minha vida? Primeiro a gente tem que parar para pensar na nossa rotina. Recentemente, nós sacerdotes, nós participamos de uma aula em que um professor fez uma experiência. Ele pegou uma pessoa e colocou lá no meio. E aí do lado esquerdo dessa pessoa, ele colocou alguém que faria o papel de um chefe que estava cobrando uma coisa que ele deveria ter feito e não fez. O chefe ficava toda hora falando alguma coisa na orelha dele. Do lado direito, ele colocou alguém que faria o papel de um amigo que estava passando por um problema de relacionamento e estava pedindo um conselho. Então o amigo estava aqui desesperado na outra orelha dele. Atrás dele, ele colocou alguém que faria o papel de alguém da família que estava precisando muito de uma informação e estava no telefone tentando falar com ele e precisava muito que ele desse atenção. Tava lá, mais uma pessoa. E na frente dele, tinha uma outra pessoa que ficava fazendo alguns movimentos, ficava fazendo uma dancinha e ele tinha que tentar acompanhar. A gente olhando aquilo ali, parecia ridículo, né? A pessoa não conseguia ouvir direito o chefe, não conseguia ouvir o amigo, alguém da família ficava toda hora falando e ele não conseguia dar atenção e tentava fazer os movimentos e não... Era uma bagunça, né? Desorganizado. Olhando daquela forma, né? O pessoal fazendo aquela encenação, parecia até esquisito. Mas na verdade, assim é a nossa rotina nessa era em que nós vivemos. A gente tem de um lado os nossos compromissos ou o nosso trabalho, que sempre está ocupando um pedaço da nossa atenção. Do outro lado, nós temos a nossa vida social, os nossos amigos, as pessoas que a gente encontra, que também estão ocupando um pedaço da nossa atenção. Nós também sempre estamos carregando a preocupação em relação à nossa família. Isso a gente, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente sempre está preocupado com a nossa família também. E na nossa frente está aquilo que a gente quer seguir, que a gente gostaria de fazer, de acompanhar, mas que por causa de tudo isso a gente também sente dificuldade. Então, no fim das contas, a gente não faz bem nem uma coisa nem outra. A gente fica toda hora variando, dá atenção para um, dá atenção para o outro, mas tem que dar atenção para todo mundo ao mesmo tempo e fica... Assim é a rotina hoje em dia. Até o celular, o WhatsApp, até um tempo atrás, era uma coisa incrível. Porque a gente podia falar com pessoas da nossa família, a gente podia conversar com os amigos, não precisava gastar dinheiro com mensagem de texto, dava para fazer grupo, dava para compartilhar foto, uma coisa maravilhosa. Hoje em dia, o WhatsApp é a continuação do nosso trabalho. Descobriram que, dá para te encontrar onde você estiver, então todas as preocupações que você só teria no horário de trabalho, eles conseguem te mandar por mensagem. Então você acaba o seu horário de trabalho, chega em casa, já começa a receber as mensagens do trabalho e assim continua constantemente preocupado, mesmo nas horas em que deveria ter o seu momento de lazer, o seu momento para se dedicar à família. Então a gente está num nível de relações para os quais a gente não está preparado. E a gente sente dificuldade e sofre por causa disso. Aí é que entra a função da religião na nossa vida. Para que vai servir a religião no meio disso tudo? Lembra que eu já tenho um monte de coisa em todos os meus lados que já estão ocupando a minha paciência e a minha atenção. Eu vou colocar a religião como mais uma coisa para me ocupar, mais uma coisa para me atrapalhar, mais uma coisa para tomar um pedaço da minha atenção? Eu vou ter que deixar alguma coisa. Ou eu vou ter que deixar de me cuidar com o trabalho, ou eu vou ter que deixar a minha vida social, ou eu vou ter que deixar a família, porque não dá para levar tudo ao mesmo tempo. Então a religião ela vai servir para substituir um deles? Não é isso. O objetivo do budismo é que eu possa fazer aquilo que eu já estou fazendo, só que de uma forma melhor. Como que eu vou conseguir isso?
Na época em que eu fazia o cursinho pré-vestibular, um professor ele ensinou qual que é a técnica para acertar uma questão. Tem várias questões na prova. E cada questão também tem pelo menos 5 alternativas. E às vezes a gente, por mais que tenha estudado e se preparado, chega na hora a gente fica nervoso e a gente não consegue marcar a questão certa. A gente fica em dúvida, fica confuso e acaba errando. Ele disse que o segredo é o seguinte: ao invés de ficar procurando a resposta certa, que pode ser que a gente se confunda e a prova foi feita para confundir a gente, o melhor que a gente faz é eliminar as erradas. Aquilo que sobrar está certo. Das 5 alternativas, 2 são absurdas. Se olhar, se bater o olho já dá para ver que está errado. Sobram 3 que fica mais ou menos. Aí, com base no que a gente estudou, a nossa experiência, a nossa preparação, eu vou analisar cada uma e vou tirar aquelas que estão erradas. Ah, esse aqui não pode ser por causa disso, esse aqui também não pode ser por causa daquilo. Aquela que sobrou é a que eu vou marcar e tenho maior chance de estar certo. Na nossa vida também. Às vezes a gente tentando acertar se confunde e não sabe como fazer o melhor, como fazer o certo. Então o que nós podemos fazer é eliminar aquilo que é ruim. O que sobrar no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, vai ser bom. Eliminar a ira, a ganância, a estupidez, o ego, a vaidade. Tirar o karma negativo do nosso coração. Aquilo que sobra é aquilo que nós podemos transmitir às pessoas. Nós fazemos isso na Homonbutsu Ryushu através da prática, a simples prática do Namu-myoho Renge-kyo. Todos os dias a gente está rezando Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Essa oração é que vai fazer a gente tirar do nosso coração aquilo que é ruim e deixar aquilo que é bom. Tirar da nossa cabeça aquilo que é ruim e deixar aquilo que a gente realmente pode deixar sair boca fora. Se tiver tudo misturado e no meio daquela bagunça eu tentar achar o que é bom, tem chance de eu me confundir. Agora, se eu já tiver eliminado o que é ruim, aí sim, tudo aquilo que eu tirar vai ser coisa boa. Eu vou poder transmitir coisas boas. E aí, não vai ser algo que vai ter que ocupar a minha atenção no meio daquele monte de coisa, daquela rotina conturbada que a gente já tem. Mas sim vai ser uma coisa que vai me ajudar a conseguir equilibrar tudo aquilo, sem, no entanto, transmitir nada de ruim para nenhuma dessas partes. Nós fazemos isso simplesmente orando o Namu-myoho Renge-kyo. É difícil de acreditar? Realmente, ninguém nasce com fé nisso. Todas as pessoas que conhecem o budismo, na primeira vez, vão duvidar. Só que a gente pode desafiar qualquer pessoa. Fica pelo menos algumas semanas, fica um mês rezando, orando o Namu-myoho Renge-kyo, para ver se não consegue começar a acertar as coisas na vida. Da mesma forma que o estudante, por mais que ele tenha estudado, não fica tudo na cabeça dele. Ele não tem uma memória tão incrível assim. Só que ele bate o olho na questão, intuitivamente ele sabe. Não, essa aqui não pode ser. Essa também não. Essa aqui que está certa. Nós também. A gente pode estudar muito, a gente não vai ter tudo na nossa cabeça o tempo todo. Mas, rezando o Namu-myoho Renge-kyo, a gente adquire uma virtude que intuitivamente nós conseguimos agir, pensar e falar da forma certa, da forma que vai poder nos conduzir à felicidade. Por isso que o budismo primordial, Homonbutsu Ryushu, ela prioriza a prática do Namu-myoho Renge-kyo. Tantas outras escolas, ou religiões, ou filosofias, elas podem ir para a parte do estudo. Mas a gente sabe que hoje já tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para se preocupar, que não pode ser uma coisa que tenha que tomar a minha atenção. Mas sim uma coisa que me ajude a levar tudo aquilo que eu quero levar e da melhor forma possível. Por isso que a nossa prática é simplesmente rezar o
o Namu Myo Renge Kyo. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai acreditar, porque mais a gente vai perceber que, por essa virtude, intuitivamente, nós conseguimos acertar as coisas. O grande mestre Nissen Shonin, ele cita da seguinte forma: Oshinani, na nossa religião, o essencial se aprende ao abandonar a erudição e ter fé e oração. O aprendizado se faz orando. Repetindo, na nossa religião, o essencial se aprende ao abandonar a erudição e ter fé e oração. O aprendizado se faz orando. E assim foi dito. Portanto, nós queremos aprender o budismo, nós queremos entender o budismo ou transmitir ele para outra pessoa. Antes de qualquer coisa, vamos transmitir que o budismo primordial é a religião da prática da oração. E nós também, em todos os momentos da nossa vida, ao invés de nos preocuparmos em o que eu vou ter que estudar, o que eu vou ter que aprender, Não, já tem tanta coisa para me preocupar, para que eu possa me preocupar com essas outras coisas, simplesmente vamos rezar o Namu Myo Renge Kyo. E dessa forma a gente vai conseguir acertar aquilo que precisa ser acertado. Vou finalizar lendo um ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Gokyo kani mappo no toki ni kanaite toshu wa kuchi de tonaeru shoshi narikeri. Adequada à era Mappo, a Homon Butsuryushu é a religião que prioriza a verbalização da oração. Homon Hapon Shoken Jogyo Shoren Honin Geshuno Namu Myo Renge Kyo Namu Myo Renge Kyo Namu